Eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre oração. A oração é a respiração da alma, é o oxigênio da alma. Por isso a gente está aqui para pedir a Jesus uma coisa. Vocês lembram o que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, ensina-nos a rezar. Porque muitas vezes com a nossa oração, a forma como a gente está rezando pode não estar alimentando a nossa alma e a gente estar angustiada, que está igualzinho um asmático que não consegue entrar ar, não é? A gente está adoecido achando que o tratamento é psiquiátrico e na verdade nós precisamos da oração. O que foi que Jesus ensinou? Quando rezardes, entra no teu quarto, fecha a porta. Então, nesse pedacinho eu queria comunicar uma coisa com vocês. Quando Jesus fala fecha a porta, não necessariamente a porta física, mas isso tem uma correlação com Apocalipse 6, que está escrito assim: abriu uma porta no céu. Apocalipse 4, desculpa, está escrito: havia uma porta aberta no céu. Então, quando você fecha a porta do seu quarto, quer dizer, você pede a Deus a graça do silêncio dos olhos, tem que fechar os olhos, do silêncio do ouvido para não ficar prestando atenção no que está acontecendo, no silêncio, porque não adianta fechar a boca e ficar pensando num tanto de coisa. Se esvaziar, o céu abre uma porta para que você entre e fala: vem aqui que eu vou te ensinar algumas coisas. Mas tem uma senha para entrar no céu, sabe qual é? Tem uma senha, alguém arrisca? Tem uma senha. A senha é Pai. Pai. Aí você entra e fala Pai. Ele fala: à sua espera. À sua espera. O Senhor nos espera todos os dias, todo momento da nossa vida. E aí ele fala: entra no seu quarto, fecha a porta. E ele fala: não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que acham que serão escutados pela força das palavras. Antes que vocês possam falar, o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Vou contar uma história para vocês de oração, que foi uma das coisas que mais me impactou. Lá no hospital, nós recebemos uma criancinha com síndrome de Down, com uma cardiopatia grave, chegou com infecção. A gente teve que tratar da infecção para conseguir operá-la. Operamos, ela estava gravíssima, gravíssima. E uma das minhas funções era sentar com os pais e dar a notícia. Eu sentei com essa mãe e falei com ela: a neném está muito grave e hoje nós temos só duas possibilidades. Ou ela vai responder a tudo que nós fizemos, e tinha muita coisa ligada. Neném no respirador, com óxido nítrico, os médicos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Muitos remédios. Ou ela vai morrer. A equipe inteira achava que ela não ia dar conta, porque era uma neném que não tinha nem 3 quilos. Muito desnutrida. Essa mulher olhou para mim e falou assim: a senhora já acabou? Já. Então, a senhora espera só um minutinho? Espera. Nós estávamos num quarto. O que essa mulher fez? Ajoelhou e fez a seguinte oração: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela falou assim: Jesus, me dê a graça de criar uma criança com síndrome de Down, porque todas as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou a oração. Ela olhou para mim e falou assim: doutora Filó, a minha filha acabou de ser curada. Pode imaginar? Eu entrei com ela para dentro do CTI. O paciente, a criança é muito grave, e ela falou comigo assim: a senhora sabe que eu sou analfabeta e que eu não sei ler, mas eu reconheço todos os números, doutor, e todos os dias a senhora irá vir cá e me contar que diminuiu um número desses remédios. Assim seja. Amém? Amém? Muito bem, vocês podem imaginar que todos os dias que eu chegava para dar notícia, realmente a gente tinha diminuído algum remédio. E ela falava comigo assim: está vendo? A senhora diminuiu esse, diminuiu esse, diminuiu esse. Eu não preciso dizer para vocês que essa criança saiu de alta, curada só com a síndrome de Down, mas o resto ela curou. E por muitos anos, essa mulher voltava todos os anos no CTI.
E a menina cresceu, engordou, etc. E ela falava comigo: doutora Filó, sabe por que eu volto todos os anos? Falei: não. Ela falou: eu volto aqui só para que a senhora nunca desista da missão. Por isso eu retorno aqui todos os anos. Então, quando Jesus fala isso conosco, Ele nos ensina como que a gente fala com Ele. Qual é a nossa dificuldade? A gente esconde umas coisas de Deus. Assim, não foi só Adão e Eva que se escondeu de Deus. A gente, do ponto de vista espiritual, não conta tudo para Jesus, e às vezes as coisas que a gente precisa dizer. Então, oração significa que eu me rasgo, que eu me coloco nua diante de Deus. É necessário eu me expor inteira para Ele, porque qual é a ilusão que a gente tem que esconde o que de Deus? Qual a ilusão? Nós temos ilusão. Ele nos conhece, Ele nos viu dentro do útero da nossa mãe. Então, é uma ilusão que a gente esconde alguma coisa. Então, existe um livro que eu gostaria que vocês todos lessem. Esse livro, na verdade, Jesus fez para os sacerdotes, mas a gente vai lá e lê também, né? Porque ele fala que esse livro iria chegar nas mãos daqueles que Ele permitisse. O livro tem um título que se chama, ele em latim o título, mas ele é em português, escrito Ensino Iesu. É a conversa de Jesus com um monge, e esse monge está vivo, então o livro é só escrito um monge beneditino. E quando Jesus ensina assim para ele: quando você vier me ver, vier conversar comigo, vem e fala comigo assim: Senhor, conta para mim os seus problemas, traga todos, traga os problemas, porque, essa é frase dele, porque a solução eu as tenho. Pode imaginar que Deus é esse? Que eu posso chegar diante dele e contar um problema, mas não dê solução para Jesus. Conta para ele: Jesus, meu marido perdeu o emprego, só. Jesus, meu filho está fazendo isso, só. Venha para mim e traga os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Pode imaginar que Deus é esse? Que coisa escandalosa que é uma coisa chamada oração. É a forma que o nosso Pai nos permite falar com Ele. Porque uma oração Deus escuta, e se a gente não atrapalha Ele, faz. E Ele ensinou uma outra coisa linda, que Ele falou: quando você vier aqui fazer adoração, e você for interceder por alguém que você ama, aí Jesus fala assim: o que falaram com Jesus quando Lázaro estava doente? Vocês lembram disso? Falaram assim para Jesus: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então Jesus falou: vocês vão chegar aqui no Santíssimo, aí você vai fazer adoração. Fala com ele: Jesus, meu filho fulano, a quem tu amas, está doente. E aí Jesus continua, ele fala: aí você tem que confiar no amor que eu tenho por essa pessoa. Não tem que sugerir nada, e nem tem que ter curiosidade sobre o que eu vou fazer com ela, ok? Porque a gente não pode ficar falando com Jesus: ô Jesus, você já resolveu aquele negócio? Porque quando a gente entrega, é dele. É dele. É dele, não te pertence mais. É somente dele. Isso, e ele falou: não fique preocupado com a vida do outro, preocupe apenas com a situação da sua alma, porque eu posso te chamar hoje. Jesus não é brinquedo. Não fica curioso com a vida do outro, mas preste atenção na sua alma. E isso é uma das coisas tão lindas. Vocês têm ido fazer adoração ao Santíssimo? Pelo menos uma vez por semana? Ah, muito bem. Tem que ir lá ver Jesus. Ele se queixa do quanto ele fica sozinho. Sabia que essa é a 8ª dor de Nossa Senhora? Ela conta isso, que é o abandono de Jesus do Santíssimo, é a 8ª dor dele, que a gente passa na porta da igreja e não vai lá dar um beijo nele, não vai lá falar com ele. E Jesus, ele escuta. E sabe o que me encanta na oração? Porque você não tem que marcar a hora, ele que te espera, você chama, ele está ali, ele não te exige uma roupa nova, ele não te exige nada. E aí a gente reza deitado, coberto e no escuro. Estou falando alguma mentira? Qual consciência que temos de Deus vivo? Zero. Se eu for na sua casa agora, você vai colocar a melhor toalha,
melhor louça e eu sou nada, um pó, igual a você. Mas Ele é um Deus vivo. Compreendem? Falar com Jesus é simples. Em outubro, eu faço adoração algumas vezes por semana. E aí eu saio de CTI, passo para fazer adoração. Cheguei lá e falei com ele: Jesus, a gente tem que programar tanto de assunto, né? Eu tenho muito assunto com ele. Falei com ele assim: Jesus, a primeira coisa que eu preciso falar com o senhor é que as cadeiras lá das mães ficarem no CTI está muito ruim. O senhor olhou? Que a cadeira está dura, Jesus. As coitadas das mães ficam ali, não tem como inclinar, não tem como levantar as perninhas, não tem nada. E elas não ficam umas horas, elas ficam às vezes dias, meses. Então, o senhor falou que é para trazer o problema. Nós somos pobres, não temos dinheiro para comprar. Problema entregue, ok? Problema entregue. Entregue está entregue. Agora eu falei: agora o próximo assunto. Aí nós vamos para os outros assuntos. Pega aquilo lá, o dinheiro me pertencia. Isso foi na quinta-feira. Na segunda-feira eu estava no CTI trabalhando. Quando eu olhei para a porta, tinha um dos milionários que costuma ir lá me visitar. Aí eu cutuquei Jesus, falei com ele assim: o senhor já trouxe as cadeiras? Ah, que eu tinha certeza que ele tinha levado as cadeiras. Certeza que ele tinha levado. Aí eu fui, recebi a pessoa. Ele olhou o CTI e falou: doutora Filó, mas eu adoro vir aqui. Esse lugar é tão arrumado, tão bacana, tudo de primeira. Aí eu falei com ele assim: que nada, as cadeiras como é que são ruins? Falei com Jesus: não estou pedindo, só mostrei que a cadeira é ruim. Falei mais nada. Serviu o cafezinho, etc. E foi embora, eu também. Na hora do almoço ele me ligou e falou: doutora Filó, eu não posso dirigir o carro que eu dirijo, dormir na cama que eu durmo, ter avião que eu tenho e saber que um irmão está dormindo naquela cadeira. Eu só preciso saber quantas a senhora precisa, porque eu já liguei para a loja para entregar. Isso é espetacular. Então, oração é uma coisa espetacular. Você vai lá e entrega para Ele. Mas quando você entrega e não dá sugestão nenhuma, e nem fica cobrando dele. Você já resolveu o negócio? Entregou, está entregue. Esquece porque não te pertence. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Alguém pergunta: você tem problema? Nenhum, já entreguei todos, né? Qual problema eu tenho? Nenhum, já entreguei na mão de quem? Resolve. Ele resolve. E é só isso que basta. É preciso resolver. Entregar é confiar. Aí vocês falam assim: ai Filó, mas eu queria tanto poder conversar com Jesus hoje, vivo. Vocês não conversam com Ele não, vivo? Aonde que vocês encontram com Ele, vivo? Que vocês pegam nele, aonde? Na Eucaristia. E aí quando vocês recebem a Eucaristia, qual que é a primeira coisa que vocês têm que falar? Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor permaneceu, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor se faz meu alimento, meu sustento, o Senhor é a força que carrega esse corpo, é o Senhor que me levanta, igual está lá em Isaías: aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, né? Voam como águia, corre sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. Não pode esquecer de falar obrigado. Jesus fala isso para uma mística francesa, Gabriele. Ele fala: Gabriele, quando você recebe uma visita importante, você não deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando. Mas é assim que a gente recebe a Eucaristia. Recebe a Eucaristia e fica de olho em outro que está comungando, vê na roupa do outro, ou vai para os pés de Nossa Senhora com todo o amor que eu tenho a ela. É lugar de ir para ela? Não. Vocês acabaram de receber Jesus vivo. Como é que vocês vão parar em outro lugar e ficar vigiando quem está rezando ou não? Presta atenção, porque nós andamos comungando como se fosse rotina. Será que a gente tem noção que a gente recebe corpo, sangue, alma e divindade? Será? Será que eu entro naquela fila com o respeito que eu devo? Será que eu me inclino diante dele? Nós vamos parecer que está numa festa, no shopping. Vocês vão receber. Cuidado com as comunhões erradas. Isso não é brincadeira. É Jesus vivo.
vou. E Ele permanece conosco em torno de 10 minutos. É um mistério maior. Como é que pode Deus vir até nós? Ele, o Senhor de todas as coisas, vem até mim, vem até a minha miséria. Isso é de morrer de emoção. Não é brincadeira receber esse Deus. Não, é você nele e ele em você. Ele nos absorve e nos transforma, mas mostra para Ele a sua miséria. A hora que você for ao Santíssimo, fala com Ele. É tão lindo. Eu tenho uma devoção particular à Sagrada Face de Jesus. Tenho uma devoção particular em Santa Teresinha. Era Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Bem, eu tenho essa devoção particular que Jesus pede. Quem nunca leu, nunca estudou devoção, tá no YouTube, vocês vão conseguir coisas belíssimas lá para vocês lerem, que Jesus pede. Essa devoção começa na terça-feira de carnaval, mas toda terça-feira a gente reza o terço da Sagrada Face. Mas a hora que encerra o terço, tem uma oração final que eu recito para Ele todos os dias na Eucaristia e na hora que eu vou no Santíssimo, que fala assim: ó Sagrada Face do meu Jesus, meu amor, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu ame somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja, amém. Aí eu termino de rezar isso e falo com Ele: Jesus, eu queria que o Senhor recebesse essa oração, que é um desejo do meu coração, mas eu também queria que o Senhor recebesse a minha miséria, que eu sou incapaz de viver isso que eu acabei de falar. Eu sou incapaz, porque são graças e graças e graças e graças espirituais que eu preciso para poder viver isso que eu acabei de falar, porque eu não sou capaz. Então, a gente não é capaz de rezar isso, viver isso, porque isso é grande demais. E o nosso progresso espiritual, ele precisa da graça de Deus. Como diz Santa Teresinha, tudo é graça. Quem sou eu para fazer qualquer coisa no meu progresso espiritual? E vocês têm pedido a Deus as graças espirituais para o crescimento seu? Porque a gente vai diante de Jesus e fala: eu estou precisando de uma casa, de um carro, de um marido, de não sei o que, não sei o que. Presta atenção. Deus Pai, naquele livro Diálogo com Catarina de Siena, Ele fala: Catarina, os meus filhos só pedem coisas materiais. Não que não precise, mas Ele não sabe de tudo antes que a gente abra a boca? Sabe? Eu não tenho que confiar nele? Deveria. Ele é meu pai, eu deveria confiar. Mas Ele fala: os meus filhos não me pedem graças espirituais. Não vejo ninguém sofrer porque não adquiriu humildade, paciência, tolerância. A gente não pede? A gente não pede. É preciso dizer a Jesus assim: Jesus, olhe para a minha miséria, olhe para mim, o Senhor que me conhece, e me conceda as graças que eu preciso para chegar no céu, senão não chego. Compreende? É assim, que senão não ganhamos lá. É preciso permitir que a gente esvazie para que Deus se torne tudo em nós. É o que dizia João Batista: é preciso que eu diminua para que Ele cresça. Não tem ego aqui, o ego tem que morrer para que Deus seja tudo em nós. Compreendem isso? Então, a hora que a gente for até Ele, fala da sua miséria, fala: Jesus, eu não dou conta de rezar. Fala com Ele até da sua impossibilidade de rezar. Fala: Jesus, tem dia que eu estou com preguiça de rezar, não quero rezar. Jesus, eu estou cansado. Então a gente fala assim com Ele: hoje o Senhor sabe que eu estou cansado, não vou rezar. Quem que perdeu? Ele ou você? Claro que somos nós. Claro que somos nós. Porque o dia que a gente entender, né, o que está escrito na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele fala: orai sem cessar. A gente faz isso? Claro que não. Nós não podemos confinar o momento nosso, a oração, só no momento do nosso dia. É claro que a gente tem que ter momentos fortes. Quem dera vocês pudessem todos aqui ter missa diária. Quem dera. Mas para a gente conseguir, o que a gente precisa? De pedir a Jesus. Eu faço missa diária porque eu sou bonitinha? Não, porque eu pedi.
Na hora que o padre levou a Eucaristia, eu falei com ele: Jesus, aproveitando a sua santa presença, me dê uma graça de missa diária. Ainda falei com ele: tem que ser um padre que levanta cedo, tem que ser antes das 7 da manhã, tem que ser no caminho do hospital. Pergunta se ele não deu tudo. Mas é porque ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso caminho, hein? O padre é animado, ele tem que começar cedo. Ele tem que começar o dia às 6 horas da manhã, só não dá tempo de eu chegar no hospital, que tem que ser às 7. Falei: Jesus, me arruma um padre animado. O Senhor sabe, então eu vou esperar o seu recado. E ele mandou. Porque Jesus fala assim: seja ousado, porque o amor é ousado. Seja ousado, porque o amor é ousado. Peça, então vocês receberão. Muito bem. Então prestem atenção. O que a gente precisa aprender é colocar a nossa vida o dia inteiro diante de Deus, na consciência que Ele caminha conosco, ou não? O que foi que Jesus falou 366 vezes? Eis que estarei todos os... Então todos os nossos atos deveriam ser diante, a consciência diante dele. Então reza. Você toma banho, fala com ele: obrigado, Senhor, que eu ganhei um banho. Não foi banho de leito. Você vai trocar de roupa, tem a oportunidade de escolher: obrigado que o Senhor me deu esse tanto de coisa, olha, obrigado. Aprenda a viver com a gratidão. Aprenda a agradecer pelas mínimas coisas. Aprenda a estar diante dele e falar com ele o dia inteiro e pedir luz. Ele fala: chamem muitas vezes pelo Espírito Santo. Ele fala nesse livro Ensine Ezo. Clamem muitas vezes o Espírito Santo. Como? Vocês sabem? Através do Imaculado Coração da minha mãe, de Maria. Vocês conhecem isso? Nossa Senhora ensinou isso em Fátima. Através do coração imaculado de Maria. Então chame muitas vezes, peça a presença do Espírito. Fala que o Espírito Santo me conduz, me dá a mão e me leva, e me ajuda a fazer uma coisa. Qual é? Qual é a coisa mais difícil da nossa vida que a gente precisa aprender, que resume a oração? Fazer a vontade. Então na hora que vocês forem rezar o Pai Nosso, eu vou dar uma sugestão para vocês, que foi Jesus que ensinou, para o diretor espiritual do Padre Pio. Quando for rezar o Pai Nosso, na hora que fala seja feita a vossa vontade, inclina, começa a treinar. É fácil? Claro que não. Entregar um filho na hora que está morrendo, aceitar uma doença, viver o que tem que te viver, não é brincadeira falar seja feita a vossa vontade. Mas como é que o nosso coração vai sendo domado? Pela adoração ao Santíssimo. Vai adorar, vai adorar. Quando vocês chegarem em casa, vocês meditem Lucas 18. Lucas 18, que é o fariseu com o publicano. O fariseu vai rezar, e o publicano, o fariseu, fala com ele: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, né? Eu sou bacana, eu não sou adúltero, eu pago imposto, eu sou bacana. E às vezes a gente vai diante de Deus e fala com ele: Senhor, olha como é que eu faço um tanto de obra. Olha como é que eu sou bacana. Eu pago dízimo, eu vou no grupo de oração, eu rezo o terço. E a gente acha que é bacana? Somos não. O publicano foi lá, bateu no peito, achava que nem podia olhar para o Senhor e falou: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador. Isso falta na nossa oração. Não tem que mostrar nada para Jesus, que primeiro a gente não faz. O que está escrito em João 15? Aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada, gente, mas nada é nada, viu? Pode guardar isso que eu estou falando com vocês. Nada é nada. Bento XVI falava assim: quanta obra inacabada, quanto esforço perdido. Por quê? Porque as coisas não começaram a partir de Deus. Tudo que vocês forem fazer, comprar um carro, comprar um óculos, comprar uma roupa, qualquer coisa, vocês vão lá e perguntam para Ele, porque Ele é o Senhor. Ou não. Se Ele é o Senhor, tudo eu tenho que perguntar para Ele. Vai lá e fala: Jesus, você está achando que eu devo comprar esse negócio? É simples, a conversa com Ele é simples. O que o senhor acha? Me orienta, me ilumina. Eu faço isso ou não faço? É a intimidade com o Senhor nosso Deus que nos permite. Porque foi Ele que falou: não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Pode imaginar que privilégio é esse, da gente poder conversar com Ele assim? E lá no Santíssimo, ele fala no livro Ensine Ezo: o dia que as pessoas souberem que eu estou vivo lá, as igrejas não caberão.
do nascer ao pôr do sol estará lotado. Então aproveita que ele é de graça, aproveita que não marca a hora e vai visitá-lo, vai vê-lo enquanto nós temos tempo, igual nós o vimos aqui agora. Nós católicos estamos perdendo essa dimensão, esse tão mistério, um dos maiores mistérios. É tão lindo que há um relato místico, né? Que quando Jesus terminou de lavar os pés dos apóstolos, Jesus assentou e disse que os anjos ficaram assim, parados olhando, que ele chamou o Pai e pediu ao Pai permissão para que ele ficasse em cada gota de vinho, em cada pedaço de pão. E ele fala com o Pai: se eu não ficar, eles não darão conta. Não é de chorar? Isso é uma coisa louca, saber que o tanto que Deus nos ama, o tanto que Ele cuida, o tanto que Ele está por perto de nós. Então Jesus é o nosso mestre de oração, porque eu fico imaginando que eram aqueles discípulos vendo Ele rezar. Como que ele experimentou isso como filho? Tudo que ele ia fazer, ele perguntou ao Pai. Passou a noite em oração para escolher os apóstolos. Tudo que ele ia fazer, ele falava com o Pai. Nós que não sabemos nem engatinhar, achamos que resolvemos tudo sozinho. E resolvemos? Não. Bem, essa é uma parte que eu queria que vocês entendessem. Mas eu queria falar de uma outra coisa. Jesus fala nesse livro, Ensina e Rezo, que depois da Santa Missa existe a oração que mais agrada ao céu. Vocês sabem qual é? Qual a oração que mais agrada ao céu? É rezar o terço. Ele fala que essa oração foi feita no céu para os corações simples, porque é uma oração simples. Então preste atenção nisso. Nossa Senhora pediu há mais de um século, e não há aparição que ela não peça que reze o terço. O terço, ele é contemplativo, é uma oração contemplativa. Então as pessoas falam: mas não dou conta de rezar porque é repetitivo. Presta atenção. Quando a gente reza o terço, o corpo do terço é Pai Nosso, Ave Maria, ok? Mas a alma do terço são os mistérios da vida de Jesus, que são os mistérios da nossa salvação. Então, à medida que a gente vai rezando o terço, nós vamos recebendo graças que vai passando da cabeça para o coração, e a nossa vida começa a ser meditada no terço, os nossos problemas, nossas alegrias, sob o olhar de Jesus e de Maria. Jesus descreve assim nesse livro que a oração do terço pode curar doenças incuráveis. Ele fala que à medida que a gente reza, as graças são derramadas. Essa palavra é dele, não é minha. As graças são derramadas, e às vezes a gente não tem noção. Então é preciso rezar o terço todos os dias. É preciso rezar o terço todos os dias. Mas é tanta graça que é derramada, que tudo acontece para que a gente não reze. O menino chama, alguma coisa acontece, Maria, tudo acontece para você não rezar. Então você precisa pedir a graça. Você pede a Nossa Senhora, fala: só me dá a graça de rezar o terço todo dia, senão a gente não pense que a gente, pelas nossas forças, a gente é capaz de alguma coisa. Jesus fala também isso no livro. Ele fala: não confie em você, confie apenas em mim. Olha que coisa difícil. Falou: Jesus, está entregue, meu filho. Não posso confiar em mim que eu não presto, mas no Senhor tudo entregue. Compreendem? É tudo entregar para Ele. O terço é o nosso caminho de santificação. E o terço, ele tem um poder tão interessante, porque ele tem também uma função que nos relembra os cenáculos que Nossa Senhora ficava com os apóstolos. Lembra quando Bento XVI renunciou? Lembram? O que o povo fez? O povo foi para a Praça do Vaticano e começaram a rezar o terço, cada um numa língua, juntos, mas um falava aí o pessoal respondia na sua língua. Eles voltavam exatamente no cenáculo. Eles estavam juntos com Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse pela igreja naquele momento difícil. Fala: a Senhora é mãe dele, é mãe da igreja, nos ajude nesse momento de dificuldade. Compreende a importância? E tem uma outra coisa maravilhosa. Quando Nossa Senhora falou lá em Fátima para os meninos assim: pela oração do terço depende o quê? A paz do mundo. Nossa Senhora falou isso. Por causa da oração do terço depende a paz do mundo.
A gente fala, mas eu rezar o terço na minha casa depende da paz do mundo? É porque a gente está acostumado e quer coisas espetaculares, né? E Deus tem isso, né? Ele pede muito pouco para o tanto que Ele vai fazer. É sempre muito grandioso. Lembra da história de Naamã, o sírio? Lembra do sírio que tinha leproso, Naamã, lembra? Que aí, não lembra não? Está na palavra de Deus. E que aí ele vai lá em Israel procurar Elias, lembra? E aí primeiro ele foi no rei de Israel, o rei falou que não era com ele, foi com ele em Elias, e Elias não saiu de onde estava e falou, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã ficou bravo, falou, eu andei isso tanto, e aqui para mergulhar nesse rio fajuto, eu moro num lugar que tem um rio grande, o rio Eufrates, por que eu vou entrar aqui? Aí foi embora, estava indo embora, o servo dele correu atrás dele e falou, meu senhor, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria, então, é só mergulhar 7 vezes na água. E aí ele mergulhou 7 vezes, ficou com a pele igual de uma criança. Então não duvidem do poder do terço, porque quem faz as coisas somos nós. É Deus, é o Senhor. Ele só nos pede que reze o terço. Então vou contar uma outra história para vocês. Então muitas histórias de terço, né? Mas eu quero escolher uma que em 2011, acho que foi 2011, por aí, o meu irmão, atleta, saudável, estava no fórum trabalhando, advogado, quando ele teve um quadro agudo, ele falou, chame meus irmãos que eu estou morrendo. O pessoal achou que ele estava tendo uma crise conversiva. Na verdade ele estava em hipóxia cerebral. E aí quando a médica me ligou, eu falei, não, meu irmão é um gentleman, ele não faria ele sabe, ele está agitado, está faltando oxigenação cerebral, manda ele para mim aqui para Belo Horizonte, uma ambulância de CTI. E assim ele chegou, fui direto com ele para o hospital. Quer dizer, eu já esperava por ele na porta do hospital. Achei que era um aneurisma que havia rompido, não era aneurisma. Aí funcionamos, levei ele para o CTI, ele estava em coma. E começamos a tratar meningite bacteriana e viral, porque apesar de não ter febre, apesar de nada, a gente não podia perder tempo. E meu irmão começou a fazer muitos exames, estavam esclarecendo o diagnóstico dele, e que depois esclareceu que ele fez uma dissecção aguda de artéria vertebral, e que se vocês veem as imagens, é impressionante, que parece um dedo que para lá na porta do centro respiratório. Então ele teria morrido. E os médicos falaram comigo das sequelas todas que ele ia ter, etc, quanto tempo de sequela, etc. E aí eu estava com ele no box do CTI, rezando terço, continuamente, com ele em coma, e estava rezando o terço da libertação, conhecem? Se a gente fala o nome de Jesus mais de 200 vezes. Então quando eu terminei de rezar, um deles, né, a técnica de enfermagem chegou e falou comigo assim, você precisa sair para resolver o problema do seu irmão de um exame. Deixei meu irmão em coma e fui resolver o problema. Quando eu voltei, essa técnica falou comigo assim, eu tenho um recado para você. Falei, pois não. O sacerdote que você chamou veio aqui. Eu falei, que sacerdote? Ela falou, eu falei, ele deixou o nome? Não. Ele deixou um telefone de contato? Não. Era o capelão? Não, eu conheço o capelão, não era. Ele foi em algum outro box? Não. Ele veio aqui e deixou um recado para você, que o recado é esse. Fala para a acompanhante que estava sentada ali, que conforme solicitado, eu vi, que ela pode ficar tranquila, que não vai ter nada. Meu irmão saiu do CTI, do hospital, aí eu estava de costas para ele, porque eu estava conversando com a técnica, e ela falou, ele só levantou as mãos e rezou, e eu realmente não tinha chamado ninguém, e o meu irmão, nessa hora, estava em coma, puxou minha roupa e falou, Filó, onde eu estou com fome. Foi para casa, sequela zero, tudo zero, e o médico que repetiu o exame dele um mês depois, a arteriografia, falou comigo,
Filó se eu não tivesse feito o primeiro exame, eu mesmo feito o primeiro exame. E hoje, um mês depois, repetindo o exame, eu diria que você falou mentira, porque a artéria que o seu irmão teve o problema está melhor, é muito mais perfeita do que a outra. E eu falei com ele: doutor Alexandre, vou dizer uma coisa para o senhor, porque o senhor é ateu, mas eu quero dizer para o senhor que aquilo que Deus cura, Ele não remenda, porque Ele é o Senhor, não é? E antes de eu encerrar, eu quero contar mais uma história do terço, não é? Que em 1983 eu estava num grupo de oração da Renovação Carismática, eu estava no 3º ano de medicina, e o grupo estava cheio, e foi a primeira e única vez que o grupo foi dentro do pensionato, que eu morei com freira há muitos anos, né? Tive essa graça de morar com as freiras, e eu estava lá no fundo, em pé, quando o coordenador do grupo, que era um homem muito ungido, tinha um apelido de índio, veio subindo até onde eu estava. Eu falei: Jesus, e vem o senhor, né? Sabia que ele arrumou alguma confusão. Apontou o dedo para mim e falou assim: Jesus está te pedindo para rezar o terço todo dia. Eu falei: qual é o resto do recado? Porque ele sabe que eu rezo o terço todo dia. Ele já sabe. Eu sempre rezei o terço. Ele já sabe que eu rezo o terço todo dia. E no pensionato que eu morava com mais 2 meninas no quarto, Nádias, deram 2 Nádias. E na minha turma era só eu que já estava na faculdade. Todo mundo tinha 17 e 18 anos para fazer vestibular. E a gente rezava todo dia o terço às 11 da noite. Muito bem, ele falou, eu falei: pode falar o resto do recado, porque Jesus não dá ponto sem nó, a gente é amigo, eu sei que tem alguma coisa atrás dessa história. Ele falou: ele não falou nada, ele te mandou rezar o terço todos os dias. Ok. O meu quarto ficava, casa de freira, aqueles corredores compridos, e tinha um bebedouro por andar. Então, 11 horas da noite, que tudo fechava no pensionato, imagina, um telefone para 200 mulheres, ninguém acredita nisso, né, gente? Fala a verdade. Um telefone para 200 mulheres, e os moços achavam a gente, eu tô para lá. E o meu quarto ficava do lado do bebedouro. Como estava tudo desligado, tinha um silêncio. O pessoal estava na fila esperando para poder pegar água para levar para o quarto, e escutava a gente lá rezando Ave Maria, né? Santa Maria. A partir daquele dia, de 3 em 3 pessoas, de 3 em 3, foi uma coisa muito interessante, começaram a bater na porta do meu quarto e falavam: o que acontece aqui? A gente reza o terço. Muito bem. A partir desse dia, isso foi final de setembro, outubro, nós começamos a rezar todo mundo. E perto do Natal, antes das férias, nós éramos mais de 100 mulheres que rezavam o terço todas as noites. Mal sabia eu pensar que Jesus tinha uma missão, não é? Quando Ele me mandou o terço todos os dias, isso tem 40 anos, dessa ordem, que até agora não recebi outra para parar. Ele mandou rezar o terço todo dia. Na verdade, Ele me preparava, Ele me evangelizava, que o cano sujo é o primeiro que recebe água limpa, não é assim? Então, Ele tinha que me ensinar para que hoje eu pudesse estar aqui. Mas começou com o terço. Então, é a desproporção daquilo que Deus pede para aquilo que Ele faz. Então, continua assim: eu rezo o terço e Ele faz o resto. A dobradinha é assim, né? O senhor quer que eu reze o terço? Sim, rezo o terço, o senhor faz o resto, né? Então, eu queria pedir demais a vocês assim: não deixem de rezar o terço. Vocês não têm dimensão de quantas graças serão derramadas. Eu não tenho tempo para contar para vocês quantos milagres eu já presenciei pelo terço, porque Jesus fala nesse livro da alegria que Ele tem de conceder as graças através das mãos de Nossa Senhora. Então peça, reza, é mãe. Eu amo rezar, porque quando a gente fala Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, que hora? Agora. E agora é agora. Quando o filho tem aperto, ele grita quem? E aí ela cutuca Jesus e fala: agora, é agora.
É assim que a gente vive, é pedir na mãe. Tem coisas que você não precisa nem falar. É igual quando a gente vai no Santíssimo. Tem hora que você só chora, entrega suas lágrimas, entrega a dor, entrega a impossibilidade de rezar, entrega tudo e fala: eu não tenho nada. Como diz Santa Teresinha, quando eu chegar diante do Senhor, eu vou entregar o quê? As minhas mãos vazias. Porque o que eu fiz? Nada. Quem fez tudo? Ele. Então a gente precisa aprender isso, né? Oração é um dos maiores presentes que nós recebemos de Deus. Guardem um momento, e um momento único do seu dia, que você vai estar sozinha com Ele. Mas não deixe de passar o dia inteiro em oração, em ação de graças, e pedindo o dia inteiro: Senhor Jesus, tem de piedade de mim, pecadora. Senhor Jesus, tem de piedade de mim, pecadora. Vai falando isso o dia inteiro. Quantas situações a gente passa que a gente precisa de pedir Ele o dia inteiro. Não sei se é só eu, porque meu marido que está ali falou que a maior alegria da vida de Jesus é quando eu durmo, que ele tem sossego, que a maior alegria da vida dele é a hora que eu vou dormir, que aí Jesus pode descansar. Mas antes de terminar, eu quero encerrar com um poema que foi feito para Nossa Senhora, que quem deu voz a esse poema foi Fulton Sheen. Vocês já ouviram falar nele, né? Um arcebispo americano maravilhoso, não é? Ele deu voz a esse poema em 1950. Mas é lindo, e eu não poderia deixar de encerrar essa uma reflexão sobre a oração, para a gente pensar nisso, sem pedir a Nossa Senhora. E é tão lindo porque ela está ali, a Nossa Senhora das Graças, com o manto azul, e a oração fala assim: querida Senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-me o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para mim. Será que ele escuta quando eu sussurro? Será que ele entende agora se eu falo assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes me ensinar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que falar hoje foi algo que demandou tanto tempo diante dele, tanto tempo. Eu rezava, começava a estudar a palavra, falava que ele não estou entendendo nada que o senhor está falando. Voltava a ajoelhar, ficamos, eu trabalhei esse fim de semana, e eu falava com ele: Jesus, eu não sei o que o senhor quer, não consigo compreender, mas o Senhor sabe quem o Senhor vai levar, e o Senhor sabe o que eles têm que escutar. E até que ele mostrou exatamente o que ele queria, e o que ele queria porque ele tem uma proposta para cada um, para ter certeza. Porque era algo que eu nunca imaginei que eu ia falar. Mas é exatamente o desejo do coração dele para cada um. Então eu vou meditar apenas um versículo do Evangelho de domingo, de Lucas capítulo 7. Eu quero meditar apenas um trecho desse versículo que diz assim: chorando, começou a banhar os pés dele com as lágrimas. Palavra da salvação. Em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: há um tempo para chorar e há um tempo para ser curado. Então é isso.
Hoje eu quero falar da espiritualidade da cura. Quero falar da importância das lágrimas, porque é o desejo de Deus nos curar. Então é preciso a gente falar sobre as nossas feridas, falar sobre aquilo que está nos machucando, sobre aquilo que não está bem resolvido, porque Deus tem um projeto maior. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fica pensando, será que é possível realmente reatar, ser transformado na nossa vida todas as coisas que foram rompidas? Será que é possível aquilo que nos desestruturou, que nos quase destruiu, será que é possível a gente fazer ser de novo? Então é para a gente aprender a se questionar, a gente aprender a pensar a partir das nossas feridas. A importância das lágrimas na nossa vida, a gente nunca imagina que pode ser dito isso, né? Mas no livro de Catarina de Siena, o livro se chama O Diálogo, para quem tiver interesse. Catarina tinha uma preocupação sobre as lágrimas. E um dia ela convida Deus Pai, nosso Pai, para que Ele explicasse para ela sobre as lágrimas. E Ele fala um capítulo sobre as lágrimas. Você nunca imaginou que tinha tanta coisa escrita, né? Um capítulo. E Ele fala que o órgão mais sensível, mais perto do coração, perto de todos os impulsos do coração, são os olhos. Deus Pai fala, quer saber como que está a alma de alguém, a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. Deus Pai que disse. Todas as lágrimas procedem do coração. Ele que disse tudo isso. Então, quer conhecer como é que está a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. E não terá jeito de esconder o que está passando ali dentro. Ele conhece cada um de nós. Por isso que ele quis esse assunto hoje. Porque, como é difícil chorar, não é? O dom das lágrimas é uma das vocações monásticas mais antigas. Então, lá no ano de 390, que existiu um monge famoso, se chamava Evagrio, ele falava para os monges que estavam chegando, a primeira coisa que vocês têm que pedir a Deus é o dom das lágrimas, para que o coração de vocês possa ficar mais macio, ficar um coração mais sensível. Então, era o primeiro dom que ele mandava os monges rezar. E nós desaprendemos a rezar, desaprendemos a chorar. Nós desaprendemos e estamos ficando endurecidos. Então, pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele o dom de desmascarar a ação do mal do nosso lado. Desmascarar que tem um maligno que atua, seja na minha vida, seja na sua vida. Desmascarar que dentro de mim eu não posso aceitar que esse mal fique. Eu não posso simplesmente falar, eu não tenho o que fazer. Simplesmente aceitá-lo, não podemos. Falar, mas eu não tenho o que fazer, então não mexo. Pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele a coragem de chorar pelos nossos pecados. E pedir a coragem de chorar pelo mal que acontece com o outro. É preciso chorar. E o dia que a gente parar de chorar o mal que acontece, muitas vezes eu preciso chorar pelas minhas dores. Mas quem não chora a nível pessoal não consegue chorar a nível público. Você não consegue chorar por um pai, igual essa semana, que não conseguiu ir ao CTI com o filho morrendo, porque não tinha dinheiro de passagem. E que lá já não dá notícia por telefone, mas nós fomos obrigados a dizer a ele, o senhor tem que vir porque o seu filho está morrendo. Mas é porque eu não tenho, então eu vou ver como é que eu faço. Isso é para chorar. É para chorar tantas coisas dos inocentes acontecendo. É chorar tantas mulheres caladas, sofrendo caladas, porque acham que isso é vontade de Deus. Chorar por tantas injustiças acontecendo, por tanto pai de família desempregado. Chorar por uma situação de sofrimento que nós estamos vivendo. E nós estamos ficando endurecidos, ficando com o olho seco. E se nós perdemos a capacidade de chorar, nós vamos ser menos que humano. Então é preciso avaliar isso em nós. Porque as lágrimas fazem parte da nossa vida? Sim. As lágrimas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Porque a gente chora nos inícios e nos fins. A gente, quando nasce, chora. E o pediatra fica enlouquecido para o menino chorar. E a mãe fala, não chorou, não é? E na hora da morte, chora.
Então a gente chora. E a gente precisa permitir que quantas fases da nossa vida, à medida que eu concluo uma fase e passar para outra, eu choro no término daquela fase, lembrando daquilo que foi bom, daquilo que aconteceu. E muitas vezes a gente chora pelo medo do que aquela situação presente nos exige. Esse choro é preciso, é necessário. E a gente chora. Mas é preciso também chorar por aquilo que traz o mal e destrói. Porque a gente precisa de aprender a sensibilizar. E se tem um momento na nossa vida que às vezes a nossa grande mudança, nosso grande projeto de vida é conseguir vencer as feridas que estão em nós. E para a gente poder conseguir vencer essa questão dessas feridas em nós e ter a cura dessas feridas, a primeira coisa que eu preciso ter é a coragem de assumir que eu tenho uma dor. Eu tenho que assumir que dentro de mim tem algo que não está bom. Seja que nível for, não adianta, eu digo para vocês, tentar ocultar aquela dor não resolvida, porque um dia ela vai voltar de um jeito não muito bom. Então é preferível a gente ter coragem de se desnudar. O problema é que as lágrimas nos expõem, não é? E se expor, ninguém quer. Revelar aquilo que está de pior em mim, eu não quero revelar. Mas quando a gente chora, é sinal de que alguma coisa em nós precisa começar a ser mudada. Quando a gente chora, é sinal de que na sua vida está sinalizando algo precisa ser transformado. E a gente só chora por aquilo que a gente se preocupa. Somente. Então, a chorar, e quando a gente passa por esse processo, saber que nós somos capazes de ir além da nossa dor, isso faz de nós emergir como um ser humano melhor. Se eu não conheço a minha dor, não passo pelo sofrimento e não supero, eu não sou capaz de reconhecer o sofrimento do outro e ajudar o outro a se levantar. Não sou capaz. Só quando a gente é capaz de viver um desprezo, só quando a gente é capaz de ser abandonado, quando a gente passou por um momento que a gente viveu, alguém ter feito uma chacota com você, você ter sido vítima de injustiça, você ter passado por qualquer outro tipo de sofrimento, só quando você passa por isso e supera, você é capaz de reconhecer no outro a dor e ajudar o outro a viver a dor. Mas se a gente não consegue viver a nossa dor, não consegue mudar. Um discípulo falou assim para um homem santo: hoje você vai curar muitas pessoas? Ele falou: vou não. Não, mas está tanta gente aí para ser curado. Ele falou: engano seu. As pessoas não vêm aqui para ser curadas. As pessoas só buscam alívio, porque ser curado exige mudança. E as pessoas não querem mudar. Então, a primeira coisa que eu preciso para o processo da minha cura é reconhecer a minha dor. Então, eu não posso negar que há um sofrimento. Da mesma forma como a gente vê naquela parábola do samaritano. O samaritano, ele reconhece aquele homem sofrido, caído, porque ele tinha outro tipo de dor. Se aquele estava judiado no corpo, o samaritano estava judiado na alma. Ele era uma raça à parte. Então, ele não questiona, ele busca a dor. Ele busca aquela pessoa que está sofrendo e vai ajudar a tratar daquela pessoa. E depois que ele vai tratar daquela pessoa, ele põe aquela pessoa num jumento, num cavalo e vai num outro caminho. Leva para aquela pessoa em outro caminho. E muitas vezes, depois que a gente reconhece a nossa dor, é preciso que a gente também mude o caminho. Que a gente tenha esperança, mesmo desconfiado, que as coisas podem ser transformadas. E muitas vezes nós temos que fazer uma avaliação dos nossos valores, porque às vezes a gente está sofrendo porque a gente está preso em situações que a gente não abre mão de mudar. Às vezes a gente está com ideias petrificadas. E é preciso ter a coragem de desnudar. O sofrimento, ele revela o que está acontecendo em nós. Ele revela que na nossa vida tem uma dor, mas que também tem um processo de cura. E que algo vai mudar. Então, o chorar revela o que não está bom na sua vida. O que Deus quer mudar em nós? O que o seu caminho não está bom? Essa mulher teve uma coragem louca. Essa mulher da passagem da Bíblia, ela não foi convidada. Ela entrou num lugar onde ela não foi chamada. Ela não era bem-vinda. Inclusive, socialmente, ela não era bem-vinda. Mas ela foi. Porque ela foi atrás do único. Ela já tinha escutado esse homem, ela já tinha escutado Jesus. Agora, já tinha visto Jesus. Alguma coisa já tinha acontecido com ela para ela ter conseguido chegar até lá. E ela foi até ele e caiu nos pés dele. Chorou tanto o suficiente para lavar os pés dele. E chorou muito para lavar os pés.
Então, nós precisamos de ter essa mesma coragem. Porque às vezes nós vamos rezar e tentamos enganar Deus. E maquiamos a nossa oração e não contamos para Deus aquilo que nos magoa. Aquilo que está te entristecendo. Aquilo que está tirando o seu sono. A gente conversa com Jesus como se fosse uma relação formal. Não vou incomodar Deus com isso, que isso é uma bobagem. Eu te digo, mentira. Ele se preocupa com o menor detalhe da sua vida. Conta para Ele aquilo que te hoje faz chorar. Conta para Ele aquela situação que ficou mal resolvida na sua vida. Fale tudo para Ele, como se fala com o maior amigo que você tem. É só com Ele que você expõe a sua ferida, deixa a ferida completamente a sangue vivo, porque é o único que pode te curar. Porque Ele é o samaritano. Ele é o melhor samaritano. Não tente te enganar. Conte para Ele todas as suas frustrações que não estão deixando a sua vida andar. Jesus, eu tinha um sonho de, e isso não está realizando na minha vida, está me causando isto. Fala com quem transforma. Não maqueie e fala com ele, não, está tudo bom, a vida está ótima, tem que agradecer porque eu estou bem empregado. Fala com ele que não está bom. Deus nos quer inteiros, guardem isso. Deus nos fez para o melhor. E se não estamos vivendo o melhor, precisamos descobrir por quê. Por que eu não estou vivendo o melhor da vida que Deus fez para mim? Por que eu não estou desfrutando? Que ferida me impede? Por que eu já sofri? Se eu já fui traído, então eu não confio em mais ninguém. Não é? A gente foi traído uma vez, fala, não confio em homem nenhum mais, não confio em mulher nenhuma mais. Bobagem. É bobagem. A gente tem que dar um voto de confiança, você não anda. Se você viver a vida inteira desconfiando de alguém que você está do lado, então você sai fora dessa relação. É preciso dar um voto, é preciso acreditar, é preciso ser curado, senão você não anda. Mas é o único. Eu digo para vocês com todas as palavras. Olha, que o fato da gente não assumir, às vezes, um sofrimento na nossa vida, e não acreditar que existe que Deus que cura, e que Ele cura hoje, como Ele curou naquela época, que Ele é vivo, que eu posso falar com Ele, e que de repente alguma coisa acontece dentro de mim que eu não explico e é transformado, eu te digo, isso pode impedir muita alegria na vida, porque nós ficamos amarrados em coisas que não nos levam a lugar nenhum. É preciso ter coragem de desnudar. Fala, Jesus, isso não está me trazendo o bem. O que na minha vida não me deixa ter essa alegria completa? Por quê? Então, por que a gente tem medo de enfrentar a nossa própria verdade? As nossas relações sofridas. Quem de nós não foi sofrido? Quem de nós não tem mágoas? Quem de nós não tem marcas? Quem de nós não carrega alguma história? E que pena se a gente não carregou nada. E tem uma história de um rabino, que um homem fala com ele em Israel. Rabino, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo rezar, porque eu estou sofrendo tanto que eu não consigo ler, eu não consigo rezar. Eu estou em falta com a minha disciplina. Ele disse, meu filho, pensa bem, você acha que Deus está mais preocupado com o que você tem que ler e estudar, do que você pode aprender com o sofrimento da sua vida nesse momento? Porque o sofrimento nos ensina demais. Ele nos coloca num lugar de mais humildade. E isso te faz para poder ficar mais sensível para ver o sofrimento do outro. Senão você passa perto do outro e não vê que seu irmão sofre. Você convive com alguém que está do seu lado e não é capaz de olhar no olho dele e revelar a dor que ele está. Então nós precisamos, depois que somos curados por Deus, depois que a gente assume a nossa dor, fala, Jesus, minha dor é essa. Que Ele te muda, que Ele faz a cura, que Ele te dá um outro caminho, que você segue aquele outro caminho. Nós temos que também ser samaritanos na vida do outro. Porque nós só estamos aqui porque alguém um dia nos levantou. Alguém um dia olhou para nós e falou, fica de pé, recomeça a sua vida. É possível começar de novo. Fica no chão não, sabe por quê? Você é filho do Altíssimo. Você tem uma dignidade. Ninguém pode te colocar no chão não. Há outras propostas na vida, há coisa maior que sua dor. Deus tem coisas muito melhores para fazer por você, creia. Mas alguém um dia falou isso com você e te levou, igual essa mulher foi levada aos pés dele. Ela foi porque ela conheceu ele. Quanto tempo eu tenho, eu te pergunto, por quem você tem chorado? Por que você tem chorado? E com quem você tem chorado? As lágrimas têm o poder de nos curar. Nós não sabemos o poder disso. Mas chore aos pés de Jesus.
Não limpa só os pés dele, não, lava ele inteiro. Chora tudo que você precisa chorar. Há quanto tempo você não chora e carrega uma angústia que não te deixa estar feliz? Chore com ele. Se não for o seu problema, chore os dos outros. Chore a dor que está no mundo. Chore quanta coisa está vivendo, que esse mundo parece é dele. Que a gente só vê sofrimento e dor. Olhe com sensibilidade para o outro. Então chora, mas chora diante dele e peça a ele, me cure. E vocês verão e sentirão a cura. Não tenha medo. Aprenda a viver com aquilo que a religião nos permite viver. Deus não mente. Há um tempo para chorar e há um tempo para curar. Está escrito. E seremos curados se quisermos. Se assumirmos. Porque aquilo que não é assumido, aquilo que não é chorado, aquilo que não é dito, não pode ser curado. Deus quer curar. Deus quer nos colocar de pé para ajudar no processo de cura de quantos? De quantas pessoas? Porque nós temos esperança na nossa cura, nós estamos aqui. Vocês vieram vê-lo. Vocês vieram se encontrar com ele, vocês vieram depositar a vida de vocês nas mãos dele, ou colocar alguma situação na mão dele que está trazendo uma angústia. Fala, Senhor, transforma isso. E somos nós hoje que temos que reagir diante dessa dor, que está no mundo e que está na nossa vida pessoal. É preciso ter coragem de dizer para o outro, chore sim, chore. Chorar alivia. Como eu disse para uma família sábado no CTI, chora. Chora a morte dessa criança de 5 anos de idade com tumor cerebral. Pode chorar. E falei com o avô, o pessoal não queria que o avô fosse. Esse avô criou esse menino, deixa o avô vir. Falei com o avô, chore, vô. Chore tudo que o senhor tem que chorar diante do menino que morre aos 5 anos de idade. Chore muito, ponha no colo, e chore e limpe a sua alma e o senhor não infartará. Mas se o senhor não chorar, o senhor vai infartar. Alivia aqui agora. Abra o seu coração e fale, e chore. E falei com eles, cante para esse menino. Cante chorando, despeça dele. É assim, anjo volta para casa cantando. Falei com o vô, há uma esperança, vô. Qual é? Como é que Deus nos cura no momento da morte? Com a certeza de uma ressurreição. Com a certeza de um reencontro. E assim nós vamos sendo curados, nos dando força, coragem e esperança de continuar a caminhar. Porque diante da dor, nós só temos 3 opções. Ou nós podemos ficar indiferentes ao mundo e falar, não quero saber que existe a dor. Ou eu até tenho consciência que ela existe, mas eu não quero tomar partido. Ou, que é mais cristão, né? A gente ajudar a assumir, ajudar a levantar o irmão, ajudar o outro a ter coragem e levar esse outro a Deus. Porque não somos nós que vamos curar o outro. Nós vamos ser o caminho para. Nós vamos sinalizar para o outro que as coisas não acabam naquela dor. Espera passar. Aquela pessoa está chorando muito, deixa passar. Chora, esteja do lado. A gente chora com quem chora e ri com quem ri. Então você pode, depois que a pessoa conseguir respirar, falar com ela, isso também vai passar. Porque eu vivi essa dor. Eu já passei por isso. Isso vai passar. E isso vai passar, sabe por quê? Porque tem alguém que nos cura. O nome dele é Jesus. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de assumir que Jesus faz isso. Não tenha medo de assinar que ele faz isso. Que ele cura, que ele transforma uma vida e que ele vira a vida do avesso. Entrega e eu te garanto que ele fará. Não tenha medo de dizer a alguém, pode ir para os pés dele, chore a sua vida diante dele. Mas não guarde nenhuma ferida. Não guarde alguma coisa que ficou mal acabada. Mesmo que tenha sido uma coisa pequenininha na sua vida. Não guarde. Conte para o Senhor. Porque não tem ninguém que quer nos curar mais do que Ele. Não tem ninguém que quer transformar a nossa vida como Ele. E hoje, em especial, estou rezando para nós, desde que eu descobri que era isso, que Ele concedesse a cada um de nós o dom das lágrimas, depois de cada vez que a gente pecar. Imaginou? Nós vamos viver chorando. Mas eu pedi isso a Ele. Eu pedi a Ele que nos desse esse dom. Que a gente tomasse consciência do mal que a gente pode fazer ao outro. Do mal que tantas vezes nós fazemos pela destruindo a criação dele. Do mal que nós fazemos ao nosso corpo e à nossa mente, em nome de uma liberdade pessoal. É preciso ter a coragem de pedir a Ele, Jesus, me dê a graça de chorar por cada pecado que eu cometer. E que eu me lembre que na igreja o Senhor deixou a possibilidade de eu ter o perdão dos meus pecados.
Porque quando Jesus nos perdoa, Ele nos recria. Porque o pecado, ele faz de nós menos que o pó. Então, quando Ele cura, quando Ele nos perdoa, Ele nos tira de lá. Ele nos dá uma vida nova, porque Ele transforma. O perdão de Jesus é completamente radical, Ele esquece qualquer pecado. Ele não lembra. Diferente de nós, que demoramos às vezes para perdoar alguém, umas 10 vezes até esquecer o que o outro fez, não é? Devia contando, mas ainda lembro. Deus não, você pediu perdão, Ele esquece. O perdão dEle é de verdade. Ele faz uma vida nova em nós. Ele te dá uma outra possibilidade de caminhar. Então, reveja a sua vida hoje. Quanto tempo tem que você não tem uma confissão individual? Quanto tempo tem que você não chega e você não vai estar diante de um padre, você vai estar diante de Jesus. Você fala com Ele. Meu confessor fala comigo, por que você chora tanto, Filon? Eu falo, porque eu não estou diante do Senhor, estou diante de Jesus. E os pecados, eles me deixam com vergonha. Da gente não tomar atitude e não se emendar. Então é preciso que às vezes na nossa vida nós estamos parados pelo pecado que impede a graça. Vamos rever tudo em nós. Fala, Jesus, o Senhor me quer uma pessoa feliz. O Senhor não quer uma pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, aquela pessoa que alguém fala uma coisa boa, alguém já tem alguma coisa para julgar de veneno. Às vezes eu estou aquela pessoa venenosa, eu estou aquela pessoa custosa, estou aquela pessoa carregada, pesada, andando cheia de mágoa, vivendo parecendo uma hiena, reclama de tudo, sem estar leve pela vida, sem estar feliz pela vida. O que não está bom? Aonde que você foi ferido e não disse? Aonde que aconteceu alguma coisa no seu coração que te impediu de acreditar na vida? Compreende? De achar que a vida é assim mesmo, tudo acontece de ruim, nada vai dar certo, eu não vou andar, eu não vou ser feliz, não vou conseguir um amor, não vou ter filhos. E aquele tanto de não que a gente sai pondo na vida da gente, quando Deus só tem o melhor. E quando a gente deveria só apenas colocar para Ele e falar, porque eu fui traído, eu tenho medo disso, porque um dia eu perdi no aborto, eu tenho medo disso, porque um dia aconteceu. Passa com Ele a sua vida de igual para igual. Ele permite. Senta com Ele, conta tudo e fala, mas eu quero ser feliz, o Senhor me criou para a felicidade. E essas coisas estão me impedindo, Jesus. Vamos pedir a Ele essa graça. A graça de chorar pelo sofrimento daquele que está perto de nós. A graça de chorar pelas pessoas que não creem, das pessoas que não têm nenhuma esperança, daquelas pessoas que não acreditam em mais nada. E somos nós que temos que levar, com as nossas lágrimas, levar essas pessoas até Deus. Porque nós buscamos as pessoas pelo amor. É o amor que tem que atrair o outro. Mas se a gente estiver quebrado, desacreditado, como é que nós podemos levar um Deus vibrante, um Deus de alegria, um Deus que transforma, um Deus que fala, isso passa. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer melhor. Está chorando, Deus tem o melhor. Que se você tem essa alegria que você já passou por isso, você carrega o outro. Mas se você não experimentar isso, se você não viver essa aventura com Ele, você vai ficar parada. Não fique. Tenha ousadia de falar com Ele, Jesus, há um tempo do choro, mas há também o tempo da cura. E que o Senhor nos cure nessa noite. Que a gente possa tomar uma consciência que tudo aquilo que eu não tenho dito e que tem me impedido de viver melhor, o que está barrando, o Senhor hoje quer transformar. O convite é dele, a proposta é dele. E eu digo para vocês, é de graça. Eu queria dizer para vocês que eu vejo situações que não há psiquiatra, não há psicólogo, nada contra nenhuma das minhas especialidades médicas, não há isso. Mas o médico, o psicólogo tem limite. E ele não entra onde só Deus entra. Tem coisas que estão enraizadas na sua infância. Tem coisas que estão enraizadas na sua gestação. Tem coisas que estão tão lá atrás e que você está vivendo as consequências hoje. Ele é o Senhor, Ele te criou. Ele conhece cada pedacinho seu. Então, eu não estou mandando ninguém sair de psiquiatra e de psicólogo. Pode continuar todo mundo. Mas, se você ainda não foi curado, é porque você não contou para o único que cura. E eu digo para vocês, tem uma vantagem imensa, é de graça. Ainda tem isso, é de graça, remédio, eucaristia e confissão. É encontrar com Ele.
É estar diante dele, porque não tem preço. Conversar com ele não tem preço. Todas as vezes que vocês forem conversar com ele, expor uma dor, expor uma situação, se o seu coração não sair de lá melhor do que você entrou, então você falou com a pessoa errada. Eu te afirmo isso. Se você chegou para falar com Jesus, se você chegou para chorar com ele, se você não saiu de lá leve igual uma pluma, faltando levitar, você não falou com ele. A gente não sai de uma conversa com Jesus pior do que chegou. Aí você só falou com seus lábios, você não rasgou seu coração diante dele. E nós temos que ter a coragem. Nós não precisamos de esperar, igual fizeram uma pergunta para um homem lá de Atenas, que agora não vou me lembrar o nome dele. Quando é que a justiça vai chegar aqui? Ele falou, quando vocês que não sofrem injustiça se indignarem com quem está sendo oprimido e reagirem. Compreendem? Quando você reagir contra a dor pessoal e a dor que está no mundo, e levantar e falar, isso está errado, e levantar em oração, em jejum, em lágrima diante de Deus, isso vai ser mudado. Quando a gente não aceitar o mal, que chega em mim ou chega no outro, lutar contra isso, não negar que o mal existe, e falar, Senhor, nós não aceitamos isso, não queremos e vamos lutar, essa situação vai mudar. Mas comece com o que está aí na sua vida primeiro, com aquilo que não está bom. Mas experimentem de verdade, eu não sei se vocês têm essa experiência, chegar diante de uma adoração, chegar diante numa Eucaristia, que você está com Deus vivo. Esse é o nosso problema, não acreditamos que Ele é vivo. Ele vivo, e falar com Ele. E saber que falou com Ele, Ele diz assim na palavra, se aquilo que vocês me pedirem, se vocês acreditarem, eu te afirmo, já receberão. Nosso problema é que nós duvidamos desse amor, duvidamos de poder falar, duvidamos que Ele escuta, duvidamos que Ele vai fazer. De fala, mas será? Eu falo com as pessoas lá, mas Deus vai mudar. Eu falo, tomara, já perdeu. Toma posse e fala, amém, Ele vai fazer. Fala, obrigado, Senhor, que você já mudou. É diferente. A pessoa já entra assim, desconfiada. Porque a gente desconfia de tudo, não acredita nesse amor. Olha, a proposta de Deus para nós, ela é maravilhosa. Deus veio para libertar os cativos. Deus veio para aqueles que precisam de médico. Deus veio buscar os enfermos. Deus veio buscar aquele que sofre. Ele não veio para quem está sadio. Ele veio para nós, pecadores. Ele veio porque Ele vê que na nossa vida a gente não está saboreando o melhor vinho. Que na nossa vida nós estamos perdendo uma coisa que se chama alegria. E a marca nossa do cristão é ser feliz, é ser alegre. Se nós estamos vivendo meio, parecendo que está tomando água de chuchu, rala, sem sabor, o dia inteiro, estamos longe dele. Ele quer buscar na sua vida aquilo que pode mudar. Mas eu te digo, não tenha vergonha de falar com o Senhor, seja o que for. Não tenha vergonha. Conte para Ele tudo, porque na verdade Ele já sabe. Mas Ele é tão delicado que Ele não te expõe. Quem nos expõe é o mal. Deus não. Deus, Ele espera a gente contar para Ele. Ele não te expõe. Ele é muito delicado. Mas a hora que você falar com Ele, lembra daquele dia que eu sofri aquilo? Aquilo ainda dói. Ele vai falar assim, eu sabia. Eu estava esperando só você me contar, porque eu faço assim, ó. Joga um bálsamo e cura. Não desperdicem essa graça. Não desperdicem esse cuidado de um Deus que só te espera e deseja fazer na sua vida somente o melhor. Lembrem que aquele que pode curar tudo, mudar a sua vida, só tem um. Só existe um. Chama Jesus de Nazaré. A coisa mais doce que qualquer um de nós pode ter na vida. Não existe ninguém como Ele. Não existe ninguém que seja capaz de te amar como Ele. Não existe ninguém que se preocupa mais com você do que Ele. Esses dias uma mãe me disse, doutora, eu só penso nesse menino, eu tenho que levar esse menino para casa. Quando ela falava daquele amor, eu fiquei tão emocionada que eu falava, esse é o amor que Ele tem por nós. Ele só pensa em nós. Ele só se ocupa de nós. Ele só quer o melhor para nós. Não resista ao amor de Deus. Não resista ao poder dEle de transformar a sua vida. Não resista à felicidade que Ele quer te dar. Não tenha medo de ser amado. Não tenha medo de ser amada. Não tenha medo. Se lança. É maravilhoso saber que Ele pensa em você da hora que você levanta à hora que você deita.
que Ele cuida do seu sono, que Ele assenta para vigiar como é que você dorme, que Ele pensa naquilo que está te fazendo feliz, que Ele olha o seu caminho, que se você não pede opinião, Ele fala, vai bater a cabeça, eu estou aqui para dar colo, porque ela não pediu opinião. Que sofre quando você sofre, que chora quando você chora, mas que morre de alegria quando te vê feliz. Existe alguém como Ele? É da gente morrer de alegria, de morrer de paixão por Ele. É de ser louca, alucinada por Ele, dizer, que delícia. E eu penso muito e falo isso com Ele. Quem somos nós, Senhor, para nos amar dessa forma? Quem é o homem para que o Senhor morra de amor por Ele dessa forma? Não, Ele fala, eu amo porque amo. É assim que Deus Pai diz, eu amo porque amo. E quando você voltar, Ele fala para Catarina, eu que sou o fim último de vocês, quando vocês voltarem a mim, vocês entenderão. Há um céu que nos aguarda. Há só o melhor que nos aguarda. Não tenham dúvida disso no coração de vocês. Se amanhã acontecer algo que faça você sofrer, conta para Ele. E fala, Senhor, essas coisas acontecem, mas me dê força de passar por isso. Me dê força de viver esse sofrimento, de superar a dor, de ir além, de superar qualquer coisa na minha vida, porque sei que o seu amor me cura. Seu amor cuida de mim, seu amor me sustenta, seu amor me levanta, porque o Senhor só quer o melhor para mim. Nunca duvidem disso. Mesmo que a sua vida gire todo ao contrário, mesmo que cheguem tornados na sua casa, mesmo que tire as portas e tudo do lugar, mesmo que estejam numa casa todos desempregados, eu quero só lembrar uma coisa, Deus alimenta o verme da casca da árvore. Ele não deixará de cuidar de um dos filhos dele que contam com Ele. Não duvidem desse amor. Não duvidem da misericórdia, da bondade, do tanto que Deus se lança sobre nós. Só falta que nós façamos o inverso, se lancem sobre Ele. Cai nos braços dele e fala, sou sua, sou um menino, sou uma menina, não dou conta de nada, me ajuda, me socorre. Peçam, peça o dia inteiro. Seja dependente dele como o ar que respira, seja e fala, me cura. Me devolve essa alegria que o Senhor colocou quando o Senhor me fez e que a vida tem tentado tirar. Porque tem tentado tirar a nossa alegria, mas a razão da nossa alegria é Jesus. Ele enxugará suas lágrimas, eu tenho certeza disso. Ele trará tudo novo, porque só Ele pode mudar todas as coisas. Mais ninguém, mais ninguém. Ele é um Deus que a gente chora de emoção. E eu falo com Ele, Jesus, o Senhor nos tira o fôlego. A sua bondade, a sua fidelidade, a sua presença, a sua doçura, a forma como o Senhor cuida, como o Senhor dá tudo, é de emocionar, é de chorar. E é de chorar mesmo a nossa infidelidade, a nossa dificuldade em amar, o quão pouco nós pensamos em Deus num dia e o quanto que Ele se derrete por cada um. Não pense que Ele me ama mais do que Ele ama vocês, não. Ele não fraciona esse amor, Ele ama integralmente cada um de nós, como Ele ama Jesus. Deus Pai ama cada um de nós. Vamos aproveitar essa noite, nos colocar diante dEle e dizer, hoje, Jesus, eu tenho algumas coisas para te dizer. Hoje eu tenho algumas coisas para contar. Aquilo que a gente só conta para o melhor amigo. Aquilo que a gente tem vergonha de falar para qualquer um. Aquilo que a gente tem vergonha que alguém descubra. Ele não precisa ter. Ele você pode contar tudo, mas é tudo. Pode contar os detalhes. Ele já sabe. Ele só espera que você diga. Não tenha medo. Não tenha medo disso. O Senhor fará sempre o quê? O melhor. O que Deus tem para te dar? O melhor. Eu não tenho dúvida, porque Ele se preocupa com a nossa felicidade. Então, que vocês possam viver isso de verdade. E que vocês possam ser os bons samaritanos que esse mundo precisa. Precisa buscar levantar tantos irmãos e dizer a eles, há um Deus que também te ama, que é seu Pai. Revela isso. Quantas pessoas choram porque não conhecem Ele? É um outro tipo de choro. O nosso choro é até de emoção. Saber que tudo isso que eu falei é de verdade. É real. Não é uma história da carochinha. É de verdade. Você pode falar, Ele escuta e Ele age. E Ele está louco para transformar o coração de cada um de nós. Senão Ele não estaria com tanta gente reunida numa noite para dizer, há um tempo de chorar. Mas também há um tempo de ser curado. Deus quer a nossa cura.